você pega essa bactéria e depois fica doente por vias respiratórias. Então alguém está com criptococose não vai passar para outra pessoa. Este é sem dúvida o vídeo que eu mais gostei de fazer. Tanto que eu parei tudo que eu estava fazendo, nem esperei o horário habitual para gravar esse vídeo, para fazer agora, que é realmente muito interessante. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Nicolas, sou especialista em controle de pragas urbanas. E esse vídeo que eu tô falando que é tão interessante, que eu espero que você assista até o final, é respondendo um comentário de um outro vídeo no qual eu falava das doenças do pombo. E uma inscrita, uma seguidora, fez um comentário e eu gostaria de explicar um pouco sobre esse comentário e eu espero que vocês gostem demais. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e faça que nem essa minha seguidora. Deixe comentários, pode ser dúvidas, elogios, sugestões, críticas, que eu vou adorar responder e quem sabe eu faço até um vídeo em resposta. Segue a vinheta! Química e controle de pragas urbanas. Oferecimento. Cobra Saúde Ambiental. PES Fácil, fácil de usar, barato de pagar. E Interfina. Bem, meus amigos, há um tempo atrás eu gravei um vídeo curto de 1 minuto falando do perigo das doenças causadas pelos pombos, na maioria das vezes das fezes dos pombos, e da importância de você fazer o controle dos pombos, para que a gente previna doenças aí que a gente possa ter. E uma pessoa, eu vou colocar aqui, que chama Maria J. de Carvalho 8593, deixou um comentário grandão aqui e eu senti no coração aqui que eu devo fazer uma resposta à altura, até porque essa pessoa merece todo o nosso respeito e é muito bom quando a gente tem a possibilidade de discutir sobre esses assuntos. Ninguém é dono da verdade, nós temos que ir atrás da verdade, ter tolerância, paciência e procurar entender e tomar as nossas atitudes certas na vida. E quando a gente vê uma opinião melhor, a gente tem que mudar de opinião. Mas vamos lá, vamos ver o que essa minha inscrita falou, eu vou ler aqui. Então no vídeo que eu coloquei falando das doenças dos pombos, ela falou assim, ó: te desafio a citar estudos que falam de 60 doenças relacionadas a pombos. Isso é alegação pseudocientífica. O pombo não é vetor de doenças. Não tem nenhuma doença no corpo dele que seja passado para humanos. Eles são muito resistentes. Estudos demonstram que eles resistem até aos vírus aviários. As fezes frescas também não têm nenhum problema, mas por serem ricas em fosfatos, ao secar em locais mal ventilados, se tornam alvo fértil dos esporos dos fungos que causam criptococose. Mas mesmo assim, é muito difícil as pessoas pegarem criptococose. Temos resistência natural porque esse fungo está em toda parte, independente de pombos. As doenças relacionadas a fungos acometem principalmente pessoas que estão com a imunidade baixa, tipo as pessoas que têm HIV positivo. A doença de pombo é um mito criado pelas empresas de dedetização que ganhavam muito dinheiro antes da criação das leis que impedem a matança. As prefeituras das grandes metrópoles também propagam essa mentira e incutem medo infundado na população porque gastam muito com a manutenção e limpeza de prédios e monumentos que os pombos sujam. Infelizmente, até hoje esse mito é difundido também por pessoas que não toleram animais, inclusive pessoas com formação superior se valem dessa falácia, enviesando estudos e fazendo ela parecer científica. O fato é que não existe doença do pombo. A Sociedade Brasileira de Infectologia, autoridade no assunto, já emitiu um documento oficial dizendo que os pombos não representam nenhum risco sanitário. Muito bem, meus amigos, esse foi o comentário da senhora ou senhorita Maria J. de Carvalho 8593. Em cima disso que ela escreveu, eu falei, pô, vamos pesquisar, precisamos nos embasar tecnicamente, não é verdade? Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho da minha formação. Eu sou químico, sou especialista em controle de pragas, perito judicial na área, faço parte da Comissão Técnica de Saúde do Conselho Regional de Química. Então a gente se depara com algumas situações dessas no nosso dia a dia. O que eu fui atrás? Já que ela citou Sociedade Brasileira de Infectologia, eu fui procurar um parecer dessa entidade para ver o que fala. E eu encontrei. Vamos ver o que fala?
gente desvendar certinho. Os links desses pareceres e outros documentos que eu vou mostrar tá tudo na descrição do vídeo para todo mundo depois ler direitinho com calma. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, vou omitir algumas coisas pra gente não demorar mais ainda nesse vídeo. Mas é um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia, é uma entidade filiada à Associação Médica Brasileira, e chama Parecer Técnico sobre Doenças Fúngicas Transmitidas por Aves. E aí começa. Os pombos e outras espécies virais podem estar relacionados à epidemiologia, algumas doenças infecciosas, principalmente a criptococose, citoplasmose, salmonelose, ornitose, doenças alérgicas no Brasil e em outros países a febre do Nilo Oriental e a gripe aviária. E aí começa explicando, isso aqui está no documento, depois vocês leem. A criptococose na maioria das vezes é causada por Cryptococcus neoformans, enquanto que o agente da histoplasmose é a Histoplasma capsulatum. Aí ele explica um pouquinho a diferença dessas duas doenças. Tá? Aí ele fala aqui que outras espécies também já foram isoladas das fezes das aves, solo e vegetais, ou seja, já foi encontrado nas fezes das aves, no solo e em vegetais. Essas bactérias, né, não tem só nas fezes dos animais, conforme está dito aqui. A falta de evidência de transmissão pessoa a pessoa sustenta a hipótese de que a infecção se adquire por meio ambiente ou inalação, é o que a gente sempre fala, né? Então alguém está com criptococose, não vai passar para outra pessoa, você pega essa bactéria e depois fica doente por vias respiratórias. E aí vai. O papel das pombas como portadoras de fungos patogênicos foi estabelecido por Emos, um pesquisador provavelmente, em 1955, quando ele encontrou esses fungos, né, na verdade, em excreções das pombas urbanas, sendo que ele foi o primeiro a estabelecer essa conexão. Antes pensava que as fezes dessas aves, depois de seca, os fungos morriam. Isso está escrito no documento aí. Mas depois descobriu que mesmo depois de seco por muito tempo, ainda ele continua lá. E ele explica tecnicamente como. Aí ele fala, as principais fontes ambientais de infecções desses patógenos incluem diferentes fontes de matéria orgânica, incluindo fezes de pombos e outras aves gregárias, como rolinhas, periquitos, galinhas e outras. E também ele fala aqui que pode ser também alguns mamíferos, como por exemplo o morcego, coisa que a gente sempre fala também. Esses patógenos podem ter nas fezes de pombo, galinha, outras aves, morcego, faz parte. E aí ele fala aqui assim, que a maioria dos seres humanos tem já uma imunidade própria desses tipos de fungos. Então a maioria das pessoas que vai inalar não vai ficar doente naturalmente, porque já possui uma resistência natural. E que o grupo de risco inclui as pessoas com HIV, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas debilitadas, tá tudo escrito aqui, tá certo? Eu acho que faz sentido isso para todas as doenças, né? Quem tem menor capacidade de imunidade vão sofrer mais. Então aí chega uma hora que ele já começa, ó. Pode a meningoencefalite, porque era uma outra doença que ele estava citando aqui, estar relacionada às excretas de pombo. O aumento populacional desses animais em centros urbanos muitas vezes chama a atenção das autoridades de saúde, que pressionadas pela opinião pública e imprensa leiga planejam desenvolver ações não embasadas em conhecimentos técnicos e científicos com o objetivo de reduzir a população urbana dos pombos. Diversos métodos imaginados baseados no extermínio físico das aves ou deslocamento dessas aves para outros locais como áreas silvestres, além de cruel, é biologicamente incorreto, pois logo após o desaparecimento dos indivíduos, outra população preencherá um nicho ecológico vazio. Então, atualmente as razões para a ineficácia de estratégias baseadas em morte das aves são conhecidas. Ao invés de capturar e matar pombos, ao removê-los de seus locais, outra combinação de medidas é mais efetiva e mais amigável para os animais, na redução e prevenção da perturbação causada por pombo. Essas medidas devem buscar a remoção da causa do aumento populacional, que é diretamente relacionado ao acesso, abrigo, alimento e água. 4 As que nós controladores de pragas conhecemos muito bem, né? Tá certo, concordo. Fatores esses amplamente disponíveis no ambiente urbano. Os pombos vivem em locais onde há restos de alimentos, como semente, grãos, abundância de lixo. Aí fala, medidas preventivas. Evitar domicialização de pombos e morcegos nas residências, evitar frestas, colocar barreiras físicas, umedecer as fezes antes de limpá-la, usar máscara, né, para fazer esse manuseio, não alimentar pombos da população de forma irregular, adequado condicionamento de lixo urbano e assim por diante. E aí no final, vou pular uma parte aqui, tá pessoal, mas depois vocês leem, ele fala assim, em conclusão, o extermínio ou remoção de pombos urbanos não irá causar impacto na incidência ou prevalência da criptococose e da histoplasmose em municípios brasileiros. E agora, pessoal? Bom, se você ler esse parecer com calma, você vai ver que ele fala das doenças causadas pelas fezes dos pombos, tá?
assumindo o que tem, mas ele fala também que existe um risco maior para as pessoas que têm menor imunidade, logicamente, ninguém discute isso, porque se fosse um patógeno, uma doença que fosse muito mais agressiva, talvez a civilização hoje estaria perdida, porque tem tanto pombo, né? Mas a gente conhece muitas pessoas que ficaram doentes, então a gente não pode descartar. Fala que você capturar pombo e levar para outro lugar ou matar não resolve, porque nova população de pombo vai habitar aquele ambiente, e eu concordo com isso. Então existem outras medidas mais clássicas de se resolver. Ele fala que alguns países, aqui também nesse documento esqueci de falar, usam até inibidores de fertilidade dos pombos, então tem alguns remédios que você dá para esses pombos para eles evitarem a reprodução. Eu acho bacana. E ele é um documento muito contra você fazer extermínio de pombo, coisa que eu também não gosto, mas faz parte também do nosso trabalho. E é isso. Agora, o que dizer dessa situação aqui? Vamos voltar agora na conversa da nossa colega. Então vamos lá. Ela me fala assim, ó: te desafio a citar estudos que falam de 60 doenças relacionadas a pombos. Isso é uma alegação pseudocientífica. O pombo não é vetor de doenças. Então, fiz uma pesquisa rápida na internet, mas são centenas de artigos científicos, boletins que falam das doenças do pombo. Eu coloquei alguns na descrição desse vídeo para você ver. Então eu posso citar aqui. Vamos ver. Levantamento epidemiológico das zoonoses transmitida por pombos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem aqui as referências. É um documento científico. Tá aqui um estudo de uma universidade. Tem aqui as pessoas que fizeram e eles mostram. Você tem aqui ocorrência de Chiamidófila piscitaceae em pombos na cidade de Salvador, Bahia. Se não pronunciei certo, pessoal, vocês me perdoam. Um estudo científico. Você tem aqui, ó, estudo de parasitos em excretas de pombos no município de Jaru, que pode ser possíveis transmissões de doenças para a população. É um estudo científico. Tá tudo na descrição desse vídeo. Você tem outros boletins ou artigos que você pode ver. Então, por exemplo, você tem lá no portal do Dr. Drauzio Varela, que é um renomado médico do Brasil. Ele está explicando que tem doença do pombo. Se você ir no site do governo, gov.br, Ministério da Saúde, você vai ver que tem. Se você ir no site, no portal de todas as secretarias de saúde, de todos os estados brasileiros, você vai ver que tem. Se você for ver na Fiocruz, você vai ver que ele fala. Instituto Biológico vai ver que ele fala que tem doença do pombo. Então, rapidamente na internet você vai descobrir dezenas, centenas de artigos científicos falando das doenças causadas principalmente pelas fezes dos pombos. Então, creio eu, se ela me desafiou, é só dar o Google. É muita coisa, algumas coisas eu coloquei aí. No Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina Veterinária, muito artigo, muito mesmo. Todos eles com referências internacionais, não é só brasileira não. Bom, vamos ver que ela continua aqui. Então tá desafiado, eu acho que já tá aprovado isso daí. Não tem, acho que muito o que discutir, né? Inclusive, se você pegar no próprio artigo da Sociedade Brasileira de Infectologia, eles falam que são um patógeno encontrado nas fezes das aves, não só do pombo, como outras aves e também morcegos. Então aí ela fala aqui, ó, mesmo assim é difícil as pessoas pegarem criptococose, temos resistência natural, porque esse fungo está em toda parte, independente dos pombos. É verdade, esse fungo está em outras coisas também, não só nas fezes dos pombos. Mas, se você conversar com pessoas que trabalham na área fazendo controle de pombos, você vai ver que a incidência de pessoas doentes é muito. E fala que aquilo que a Sociedade Brasileira de Infectologia falou, pessoas com baixa imunidade têm mais chance. É verdade. Aí eu tenho que discordar veementemente. A doença de pombo é um mito criado pelas empresas de dedetização que ganhavam muito dinheiro antes da criação das leis que impedem a matança. Primeiro que não é um mito, está provado aí diversos estudos científicos desde 1955 já pessoas falando sobre isso daí. Empresas de controle de pragas normalmente não querem fazer matança de pombo, até porque para você fazer o extermínio de pombo existe toda uma regulamentação para isso, pode ser feito. Precisa de algumas autorizações, mas normalmente as empresas controladoras de pragas procuram métodos de afastamento, repelência, para afastar essas aves dos ambientes da qual o dedetizador, o profissional dessa área, foi contratado. Mas não é nada para ganhar muito dinheiro, viu, moça? Fique já sabendo disso, que não é bem assim que funciona. Se fosse, seria bom. Aí fala, as prefeituras de grandes metrópoles também propagam essa mentira, incutem medo infundado na população, porque gastam muito com a manutenção de limpeza. Infelizmente, até hoje esse mito é difundido também por pessoas que não toleram animais. Não tem nada a ver. Como não tolera animal?
A maioria das pessoas que trabalham com controle de praga tem seus animais de estimação, não tem problema nenhum. Criam aves às vezes. Hoje não tem mais, mas já tive gato, tive cachorro. Esse trabalho de controle de pragas é um trabalho que é contra o animal. Ninguém tem raiva de pombo, ninguém tem raiva de rato. Não é isso. É um trabalho que visa a saúde sanitária, a saúde das pessoas, do ambiente. E, infelizmente, a população vai crescendo, isso no mundo todo, e causa um desequilíbrio. Os pombos, por exemplo, não são nem espécie nativa brasileira, vieram da Europa. Então, trouxeram um animal para cá, ele não se adapta, cria problemas e precisa de profissionais para fazer esse controle da melhor maneira possível. E aí ela fala da Sociedade Brasileira de Infectologia, que a gente leu o parecer, que não é bem isso que a Maria J.D. Carvalho falou. Se você ler o parecer, você vê que é. Agora, ninguém quer fazer maus tratos com animais, mas é necessário você fazer o controle. Pesquisar na internet também, você vai ver diversas notícias de pessoas que ficaram doentes com criptococose, pessoas até famosas. Então, as pessoas ficam doentes. Como eu já disse, se você procurar nas empresas controladoras de pragas, as empresas mais antigas, eles vão te contar. Funcionários que trabalhavam sem utilizar EPI obrigatório e ficaram doentes, às vezes com uma doença grave, às vezes não. Então, eu tenho que agradecer muito esse comentário, foi uma oportunidade muito legal pra gente falar desse assunto, mas tá mais que provado, você não demora muito tempo para ver diversos artigos científicos, diversas autoridades no assunto de todos os níveis, desde o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, a médicos, a conselhos federais, todas essas são praticamente unânimes em dizer da quantidade de doenças causadas pelos pombos e a maioria delas pelas fezes que também os pombos podem transmitir. Evidentemente, tem muita gente que cria pombo, não tem problema nenhum, se criou bem, cria galinha, cria passarinho, deixar o ambiente limpo, não tem problema, como todo animal. Mas, em áreas urbanas, precisamos ter profissionais comprometidos para fazer esse controle pro bem da saúde da sociedade em geral. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo comentário. Comenta mais. Espero que vocês assistiram. Esse vídeo foi mais longo, tenham gostado e até a próxima. Muita saúde e prosperidade.